missionária Janilda, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a carta de João a Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a seguir. Deus tem uma palavra para a sua vida, nesta tarde maravilhosa, na qual estamos aqui para receber a bênção de Deus e a instrução e a orientação de Deus para o nosso coração. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a seguir, nos diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vemos aqui a carta de João à igreja de Laodiceia, uma carta que está atualizada segundo os estudos da palavra de Deus e que nós estamos vendo ocorrer nos últimos dias nesta terra. Quando nós observamos que Laodiceia, ela ficava próximo da cidade de Colossos, ficava próximo da cidade de Hierápolis. Colossos tinha águas frias e límpidas, e Hierápolis tinha água morna, tinha água quente, águas termais. E ali nós vemos que Laodiceia, ela era uma cidade que produzia tecidos bonitos, tecidos finos, e também produzia óleo para os olhos, ungüentos que faziam com que a saúde dos olhos melhorasse. E dali o Senhor, mostrando para o seu povo a questão espiritual, traz a carta de Laodiceia, leva à igreja de Laodiceia um despertamento, um aviso. E quando nós olhamos para esta carta, nós vemos 3 necessidades que o Senhor aponta para aquela igreja. E, melhor dizendo, 4 necessidades. E uma das necessidades nós vemos que a igreja havia perdido o vigor, havia perdido a disposição, havia perdido a alegria de servir ao Senhor, havia perdido o incentivo de estar pura na presença do nosso Deus. E se nós formos ler o versículo 16, nós vemos que o Senhor prontamente já mostra a realidade da necessidade da igreja de Laodiceia. E a necessidade é esta: assim porque és morno e não és frio, nem quente, eu te vomitarei da minha boca. As águas quentes de Hierápolis e as águas frias de Colosso passavam por Laodiceia e se tornavam águas mornas.
E se nós formos observar, a água morna, ela é rejeitada em quase todos os sentidos. Se você vai beber uma água, você quer uma água gelada. Se você vai tomar algo que vai aquecer o seu corpo, você quer uma bebida quente. Então nós vemos que até a situação física da água morna, ela é rejeitada em muitas áreas. E olhando para a área espiritual de Laodiceia, o Senhor mostra então que ela estava na sua mornidão, na seu estado estático, um estado morno, um estado que não tinha decisões e não tinha incentivos para divulgar e para ser aquilo para o qual foi chamada para este mundo. A igreja foi chamada para este mundo para ganhar almas, para mostrar a bandeira de Cristo, para mostrar o amor de Deus, para cumprir a justiça, para cumprir a misericórdia, para cumprir a santidade que Deus orienta na sua palavra e ser luz e sal nesta terra. Mas a igreja de Laodiceia estava morna, ela não estava mais realizando o propósito para o qual ela foi chamada, ela foi escolhida. Ela não estava mais dando os frutos necessários para que o reino de Deus crescesse na terra. E o Senhor dá um grande alerta para aquela igreja, diz: olha, o estado de mornidão não pode mais continuar. O estado de mornidão não pode ser permanente. É necessário um reavivamento, é necessário uma mudança de postura, uma mudança de atitudes, é necessário uma mudança de visão da palavra de Deus. Quando o Senhor fala que Laodiceia, a igreja estava morna, o Senhor já não estava mais na igreja. E se nós observamos aqui a palavra de Deus, que nos fala aqui no versículo 20, o Senhor não estava mais dentro daquela igreja de Laodiceia. Ele já estava fora da igreja. E é o que nós vemos hoje em dia. Igrejas mornas, igrejas que estão absorvendo coisas mundanas, coisas que não poderiam absorver, pelo contrário, teriam que rejeitar e mostrar a verdadeira justiça de Deus. E nessas igrejas, o Senhor está fora. No versículo 20, ele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta significa que precisa haver um despertamento, precisa haver um encorajamento, precisa haver, então, uma busca do verdadeiro sentido, porque a igreja está aqui. Porque a igreja está ainda neste mundo, tem um propósito, e ela não pode ficar no estado estático de mornidão, vivendo de aparência, vivendo somente de coisas superficiais. É necessário ter a profundidade da busca do Espírito Santo, da justiça de Deus, do amor de Deus. É necessário que haja a expansão dos frutos do Espírito e não a divulgação dos frutos da carne. Porque a carne pende somente para um lado, para o pecado, para a perdição, para o caminho sem volta. Mas os frutos do Espírito, eles pendem para a santidade, para o amor, para o crescimento espiritual, para a justiça de Deus e finalmente a confirmação da salvação da alma. Então, nos últimos dias, Deus está dizendo: olha, igrejas que estão no modo Laodiceia, despertem, despertem. Por quê? Porque o Senhor ama. Se nós formos ver aqui no versículo também 19, ele diz assim: eu repreendo a quem eu amo. E o que está acontecendo nos últimos dias na igreja do Senhor
neste mundo, começou a repreensão do Senhor. A repreensão do Senhor começou e ela vai de país a país, de igreja a igreja. E é necessário que você entenda o aviso de Deus para a sua vida. Você, igreja, você, corpo de igreja, é necessário que você abra os seus olhos para o aviso do Senhor, porque a repreensão de Deus ela começou e ela vai atingir cada um dos países que tem as características da igreja de Laodiceia. E se nós formos ver mais adiante, uma outra necessidade que o Senhor mostrou na igreja de Laodiceia foi a necessidade de que eles haviam perdido os valores. O versículo 17 a 18b, nós vemos: dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Eles perderam os valores verdadeiros. Nos últimos dias nós vemos igrejas e templos e sedes suntuosos e pessoas cheias de orgulho do próprio ego, do próprio eu, esquecendo-se do amor, da misericórdia, da humildade, da justiça de Deus, olhando só para si mesmo. São cegos, estão olhando para si mesmo, para a sua própria vida, para o seu próprio bem-estar, para o seu próprio bel prazer. Mas o Senhor alerta, característica de Laodiceia nas igrejas de hoje: tu és pobre, tu és cego, tu és nu, porque pensas só em coisas frívolas, coisas exteriores, coisas materiais. Andas absorvendo somente aquilo que pode inflar o teu ego, que pode satisfazer a tua necessidade material, o teu orgulho, o teu desejo por fama, o teu desejo por destaque, o teu desejo por tantas coisas que são preciosas neste mundo, mas na igreja e no reino de Deus não são nada. Cego, pobre e nu. Igrejas suntuosas, luxuosas, cheias de tanto aparato, mas não têm um coração de humildade, de amor, de compaixão, de misericórdia. Estão como verdadeiros sugadores, homens e mulheres que se destacam, querem destaque na vida eclesiástica, somente por fama, somente por destaque, somente por desejo de satisfazer o seu ego, e deixam de fora a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, e deixam de fora os ditames da palavra do Senhor e entram por filosofias humanas, caminhos humanos, pensamentos humanos, e a palavra do Senhor para a igreja de Laodiceia, dizendo para ela: olha, ainda que no timbre da tua carta tenha uma foto de um prédio suntuoso, de uma arquitetura maravilhosa, falando do quanto tu és rica, mas na minha presença, diz o Senhor, tu és pobre, tu és cega, tu és nua, ainda que se vistas com toda a vaidade deste mundo, com todo o tecido de linho fino, com todo o tecido de coisas maravilhosas deste mundo, mas és nua, pobre e cega, porque está rejeitando o conhecimento da palavra de Deus. Conhece a palavra, sabe como deve agir, mas age de acordo com os interesses, de acordo com os seus próprios ditames e os seus desejos carnais e malignos. Mas o Senhor, ele diz assim: cuidado, porque eu amo e eu repreendo. E a repreensão e o castigo começa pela casa do Senhor, e então está agora iniciando a repreensão do Senhor. Cuidado, igreja que está no estado de Laodiceia, desperta,
Procura arrepender-te do teu mal, do teu orgulho. Humilha-te na presença do Senhor e talvez o Senhor ainda tenha misericórdia de ti. O terceiro ponto da necessidade de Laodiceia, glória a Deus, eles haviam perdido a visão. Eles não tinham mais como enxergar o reino de Deus. Faziam filantropia, como fazem as pessoas lá fora. Ajudavam o próximo, como ajudam as pessoas lá fora. Mas não tinham a seriedade, não tinham o intuito, não tinham o verdadeiro princípio, que era ganhar almas para o reino de Deus e conservá-las como almas que viessem a ser prósperas, ganhadoras de outras almas, satisfeitas dentro da igreja, recebendo a graça, o amor, a misericórdia, fazendo prática dos dons espirituais. Não eram pessoas que vinham verdadeiramente a ser ganhas para serem instrumentos usados nas mãos de Deus e divulgadores da palavra do Senhor, não. A igreja de Laodiceia, ela queria plateia, ela queria pessoas para que ela pudesse mostrar o quanto eles eram bons nos seus instrumentos de corda, o quanto eles eram bons cantores, o quanto eles eram bons pregadores, o quanto eles eram bons oradores, mas não queriam que outros pudessem se desfrutar e usar e ser usado pelos dons de Deus. Quando se levantava alguém que pudesse se destacar e ser usado nas mãos de Deus, eles abafavam, eles tiravam, eles paravam, porque o intuito da igreja de Laodiceia era ter a plateia. Quanto maior plateia, maior a fama, maior o destaque, maior a riqueza, maior o orgulho e a satisfação do seu ego. Mas o Senhor alerta e diz assim: olha, você perdeu a visão do reino, porque o reino de Deus, aleluia, o reino de Deus, ele é um reino onde não há divisão, onde não há separação, onde não há acepção de pessoas. No reino de Deus, todos são instrumentos e vasos na mão do Senhor. No reino de Deus, todos são instruídos, todos são tementes, todos são obedientes, todos são valiosos na presença do Senhor, todos são preciosos. Não existe maior nem menor. O próprio Jesus disse assim: olha, se aquele que quiser ser maior no reino de Deus, esse seja o menor. Então nós observamos que a igreja de Laodiceia estava na sua visão de imperialista, de imposição, de destaque, mas aquilo que na sua visão humana era precioso, na visão de Deus era lixo, não era nada. Precisava de uma nova visão, precisava de um colírio. Então o Senhor diz assim: olha, compra agora, é necessário comprar. E o que é isso, comprar? É pagar o preço. Agora vai pagar o preço por um novo unguento. Aqui, olha, vai pagar o preço. Aconselho-te, o versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. A igreja do Senhor desses últimos dias vai passar pelo refino do fogo, vai queimar toda a palha, vai queimar tudo que não é precioso aos olhos do Senhor. E para isso é preciso passar pela prova, pela repreensão do Senhor. Eis o alerta às igrejas do Senhor dos últimos dias. A repreensão está chegando, a dificuldade está batendo a porta, o mal vai chegar para refinar aqueles que ainda têm um pouco de ouro do amor, da graça e da preciosa palavra de Deus na sua vida. Começou a repreensão e vai chegar em cada país, em cada igreja, em cada lugar.
para que o povo entenda que Deus ama e corrige a sua casa e a sua eleita. E nós vemos por último, eles haviam perdido as vestes, ainda que se vestiam de suntuosos vestidos, de aparência, muita roupa importante, muita roupa fina, cara, mas a sua roupa espiritual não existia mais. Estavam totalmente nus na presença do Senhor. E nudez significa humilhação, vergonha, significa que você está totalmente desamparado, desprovido de algo que te proteja. E a proteção da roupa espiritual é para aqueles que buscam, é para aqueles que têm sinceridade no coração, é para aqueles que têm o dever e a necessidade de obedecer a palavra do Senhor. Então ele aconselha que compre vestes também, que compre, que busque a salvação, porque a salvação, a justiça da salvação, ela é depositada para nós, mas a justiça da santificação, ela é comunicada. E então o Senhor diz assim, olha, veste as vestes de santificação, as vestes da justiça, veste as vestes da obediência, da palavra, do amor, da graça, da prática da palavra do Senhor. Então nós vemos que era necessário para a igreja de Laodiceia tomar novas atitudes, vestir nova roupagem espiritual, tomar nova posição diante de Deus, porque senão haveria a repreensão, haveria o castigo de Deus sobre o seu próprio povo, sobre a sua igreja. Então ele diz assim, olha, é necessário que haja e virá, eis o alerta às igrejas, mais uma vez eu repito, virá a repreensão, virá o agir de Deus para que saia aqueles que realmente estão refinados, que têm um pouco do ouro, da presença, da graça, da obediência, e os demais que se arrependam, que se despertem, que mudem de vida, de atitude, que mude de pensamento e observe a palavra do Senhor. E por fim, o Senhor diz assim, ao que vencer, aquele que vencer, aquele que permanecer até o fim será salvo. Ao que vencer, diz o versículo 21, darei o direito de se assentar comigo no trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. E ainda, por final, o Senhor fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de ouvir, é tempo de praticar a palavra, é tempo de se arrepender, é tempo de deixar-se guiar pela palavra do Senhor e não pelas distrações, pelo orgulho, pela ganância e pelo pecado que assola essa humanidade. Então que Deus abençoe a sua vida, desperte o seu coração, anime e fortaleça o seu interior para que você resista a tudo que virá, tudo que acontecerá. Mas diz a palavra que o Senhor continua conosco, o Senhor continua ajudando, continua protegendo, continua colhendo os seus, continua verdadeiramente guiando os seus. E a igreja verdadeira que irá no arrebatamento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu país. Em nome de Jesus. Glória a Deus.